E aí, minha gente querida, tudo bem com vocês? Ó, vamos lá, hoje, né, nós vamos para essa aula em que falaremos do marketing de serviços, que é um tipo de marketing muito importante, principalmente quando a gente pensa aí o marketing público. Estou aqui com a minha camisa da Rita Lee, né, para lembrar a vocês que podemos sempre mudar. Um belo dia, resolvi mudar, hein? Como diria Rita Lee. Vamos lá! Gente, olha só. Por que nós vamos falar de marketing de serviços e por que isso é tão importante? Principalmente quando nós pensamos no marketing aplicado ao setor público. Porque o setor público, via de regra, ele está prestando serviço, né? São muito poucos os casos em que o setor público trabalha com produtos, né, com entrega de produtos, né, muito mais com a entrega de serviços. Então, essa aula é muito importante. E o que é, né, esse tal do marketing de serviços? É a área do marketing que busca, né, definir os fenômenos que estão especificamente relacionados à entrega ou à venda ali, né, se isso for no sentido privado, de um serviço, tá? E o serviço, nesse caso, é uma atividade que ela é diferente daquela que pressupõe os produtos, né? Por quê? Porque o serviço ele tem algumas características importantes que nós vamos ver aqui. Olha só, o que é, né, um serviço? Bem, por que os serviços têm essa característica um pouco peculiar, diferente, talvez, diferenciada, né, do que é o produto? Porque ele, esse componente serviço, ele pode, inclusive, na maioria dos casos, ele está atrelado a outras coisas, né? Deixa eu tirar. Agora que eu percebi aqui que eu estou na frente, gente, da palavra, as palavrinhas. Deixa eu pegar aqui a minha carinha. Peraí. Deixa eu pegar aqui a minha carinha e levar para cá. Ó. Isso, que aí eu não atrapalho ninguém. Muito bem. Veja só, né? O serviço, ele pode ser entendido como um serviço, como vocês estão vendo aí acima, ó, serviço puro. Aqui que é um serviço puro. Vou ter até um martelinho ali para vocês verem. É um serviço, muitas vezes, assim, que ele independe de outras coisas para ele ser prestado. Então, assim, você chamou um eletricista na sua casa, ele vai lá prestar um serviço puro, né? Ele vai chegar lá, ele vai consertar a sua rede de eletricidade, sua fiação, né? E aí, para isso que você está contratando, talvez você tenha que comprar produtos, enfim, mas isso independe dele. Inclusive, às vezes, esse tipo de prestador de serviço, ele nem compra, ele nem oferece a possibilidade de ter esse produto. Ele fala para você, olha, eu preciso disso, de material, né, para eu executar meu serviço. E o que ele está cobrando por aquela entrega ali é o serviço dele, certo? Esse serviço, ele pode estar associado também, como vocês podem ver aí, ó, para cá, ó, na diagonal lá em cima, Ih, gente, eu estou perdido. Aqui para lá. Onde está em azul aí, serviço associado a bens ou outros serviços. Aí eu coloquei, por exemplo, né, o transporte, é um aviãozinho, mas o ônibus também faz isso, serviço de transporte por aplicativos, enfim. O que você está contratando ali é um serviço que vai levar você de um lugar a outro, certo? Mas acoplado a isso, você tem uma série de bens ou serviços que vão se juntar a ele. Então, por exemplo, no avião você tem lá o serviço de bordo, né? As aeromoças, os aeromoços que levam lá para você aquele amendoizinho vagabundo lá, né? Um copinho de água, de café e tal. Antigamente era melhor, mas agora é assim. Você tem a oferta, às vezes, de uma cabine mais confortável, né? Principalmente quando é uma viagem, por exemplo, para o exterior, você tem cabines lá que são de primeira classe, que eles chamam. Isso é um outro bem, né, associado ao serviço. O serviço é o principal, que é o transporte. É você sair do Brasil, por exemplo, e ir para Dubai, certo?
E aí, esta cabine, que tem uma cama toda confortável, que tem um serviço de alimentação diferente, isso, né, são serviços e bens atrelados àquele serviço principal. Se nada disso acontecesse, você só chegasse em Dubai, o serviço estava entregue. É isso que você contratou, beleza? Temos também, né, aquilo que a gente chama de híbrido, ou seja, oferta híbrida, né? O que é uma oferta híbrida entre serviço e produto? Um restaurante, por exemplo, que você compra, né, um produto, às vezes, mas que ele tem tanta relação com o serviço que a gente não consegue separar e dizer, olha, isso aqui é mais serviço do que produto, isso daqui é produto e aquilo é serviço. É muito difícil. Por exemplo, você faz lá uma contratação de uma comida, você vai num restaurante, pede uma comida. Essa comida, ela depende do serviço de garçom, por exemplo, para que ela chegue à sua mesa quente. Se o cara da cozinha entregou lá o prato, fez o prato, botou lá, e o garçom demorou a levar esse prato para você, ele vai chegar frio na sua mesa, que vai influenciar na sua percepção sobre o produto. Então, olha só, o produto se tornou um produto pior porque o serviço que está atrelado a ele não foi feito adequadamente, né? Às vezes você vai comer num lugar, você gosta da comida, mas o atendimento é tão ruim que você não volta. Então, isso a gente chama de oferta híbrida, né? Uma coisa tão importante quanto a outra. A gente tem, por sua vez, também os bens tangíveis associados ao serviço. Aí o bem é o mais importante, o serviço é secundário. Então, olha só, um carro, por exemplo, quando você compra um carro, né, tem todo um serviço da concessionária. Você comprou um carro da Chevrolet. Aí tem a concessionária da Chevrolet, que vai distribuir as peças, né, que vai receber as peças para você poder trocar quando você precisar. Tem o serviço de mecânica autorizada, né? Mas tudo isso é importante, mas não fundamental. Você não vai falar assim, eu vou comprar um carro da Chevrolet que eu adorei porque a concessionária é ruim. Não, porque você pode levar no mecânico, né? Não precisa ser necessariamente na concessionária. Então, o bem aqui é mais importante, tá? E por fim, a gente tem o bem tangível por si só. Eu coloquei ali um exemplo de uma fruta, por exemplo, que quando você compra o bem, você vai em qualquer coisa que você compra, por exemplo, no supermercado, normalmente é o bem ali que você está comprando, um alimento que, né, industrializado, que você vai levar para casa. Assim, se a empresa te atende bem ou não atende bem, isso é o de menos ali, né? O que mais importa é que o bem seja satisfatório para você. Certo, queridos? E aí, a gente chega numa parte importante, que é aquilo que a gente chama, eu vou colocar minha carinha aqui no meio, o que a gente chama de características do serviço. Por que é que é tão importante a gente perceber isso? Porque os serviços, eles têm características muito distintas do produto. Primeiro porque, olha só, ele é intangível, né? Como vocês veem ali, nessa coisa roxa aqui, ó, aqui né? Para cima, na partezinha roxa ali do círculo, que é a característica da intangibilidade, porque eles não podem ser vistos, não podem ser sentidos, não podem ser ouvidos, não podem ser provados, né? Por que não pode? Porque aí você fala, mas eu posso contratar, né? Você vai fazer uma lavagem no seu carro. A pessoa pode te dar uma lavagem de brinde para você testar o serviço. Mas aquele serviço que foi ofertado para você neste dia específico, ele não vai ser igual ao serviço que vai ser ofertado em outro dia. Por quê? Porque as características mudam muito, né? Então você não consegue perceber como o serviço mesmo que você já tenha contratado ele. Porque aquele serviço vai ser prestado para você novamente, ele pode ser totalmente diferente, né? Nós temos a característica no amarelo, né, da variabilidade, tá aqui para riba, ó. A variabilidade. O que é a variabilidade? A qualidade do serviço, ela pode variar, ela vai variar, né? Por quê? Porque ela depende de quem faz, quando faz, né? O que é feito, né? E como ele é feito. Então, veja só, eu dando o exemplo da lavagem, né, de carro. Eu lavo o carro num dia que está chovendo, é diferente de lavar o carro no dia que não está chovendo, né? Por quê? O dia que está chovendo, eu acabei de lavar o carro, aí eu não tenho um lugar adequado, às vezes, para deixar aquele carro ali, até você chegar para pegar seu carro,
a chuva já molhou o carro e aí, né, já empoeirou, já deu a sensação de que não está tão limpo mais. Então, varia isso. Às vezes a pessoa que está fazendo aquele serviço, no dia ali, ela não está legal, ela tá passando mal, né, ela está preocupada, ela está com questões familiares e tal, que faz com que ela não consiga desempenhar bem o que ela costuma fazer. E aí o serviço vai sair diferente. Então, né, por isso ele varia tanto. Tá? Ele tem a característica da variabilidade. Né? Do outro lado aqui, né, nós temos a característica da inseparabilidade, porque o serviço ele não tem como ser separado da sua produção ou seu consumo. Eu não consigo fazer um serviço para você consumir depois. Eu não consigo fazer um serviço para você que você não consuma enquanto ele estiver sendo feito. Então, olha só, por exemplo, a lavagem do carro. Eu estou lavando o seu carro e você vai consumir essa lavagem do carro quando eu te entrego esse serviço. Ou seja, depois, daqui a 2 dias, 3 dias, essa lavagem já não é mais a mesma. Então, já não é mais aquilo que foi te entregue na hora ali. Então, essa inseparabilidade diz que assim, eu, enquanto prestador de serviço, eu tenho que estar no lugar onde o serviço vai ser prestado, na hora do serviço ser prestado. Né? Então, não tem como eu falar, vou lavar seu carro, mas eu não vou estar aqui hoje. Então, não vou lavar, certo? Não vai acontecer. Beleza? E a última característica da perecibilidade, porque serviço não pode ser estocado. Tá? Então, assim, se eu tenho, dentro desse mesmo exemplo, da lavagem do carro, eu tenho a capacidade de lavar 5 carros por dia, se eu não tiver naquele dia ali nenhum cliente, eu não consigo guardar aquelas 5 lavagens para amanhã. Amanhã eu vou fazer 10. Não dou conta. Por quê? Porque o tempo não me permite. Né? Mesma coisa, por exemplo, de um hotel. O hotel tem lá 100 quartos, por exemplo. Né? Se 20 desses 100 quartos não forem ocupados hoje, eles não vão para amanhã, porque amanhã eu continuo tendo 100 quartos disponíveis. Né? Então eu não vou ter 120. Certo? Então por isso que é perecível o serviço. Se ele não for ocupado naquele momento, a capacidade dele ociosa faz com que se perca ali, né, aquela produção, certo? Muito bem, são essas características. E aí, né, por que é importante a gente entender as maneiras que temos aí para dar mais qualidades aos serviços? O que pode ser fundamental nisso? O que a gente precisa levar em conta para prestar um serviço de excelência? Né? Primeiro, confiabilidade, porque todo serviço, né, ele precisa muito disso. Você não chamou a pessoa para ir dentro da sua casa fazer um serviço se você não conhece nada sobre ela. É muito difícil, né? Você chamar. Por quê? Porque você precisa ter confiança. Essa pessoa sabe fazer esse serviço, ela é capacitada para fazer esse serviço, ela é ética, né? Então tudo isso influencia. Isso também tem a ver com a segurança que está aqui do lado, né? No laranjinha aí, que a segurança justamente a segurança que você tem de que aquele serviço vai ser prestado da melhor forma possível. Né? Então quando você contrata alguém para fazer um serviço para você, né, normalmente quer entender se a pessoa tem capacidade de fazer aquilo, se há algum nível de segurança, né, de que aquele serviço vai ser entregue para você, né, da maneira como você espera, certo? Né? Outra coisa importante que pode determinar a qualidade do serviço são os itens tangíveis, ou seja, os bens tangíveis que estão associados a esse serviço. Então, se eu estou fazendo uma lavagem do carro, se os meus bens tangíveis associados são bons, então eu uso um material de limpeza, né, de alta qualidade, eu uso um equipamento, máquinas, né, modernas, eu sei que esse serviço tem mais chance de ser bem feito, beleza? Então, se eu uso coisa caindo nos pedaços, eu uso coisa de baixa qualidade, essa equação não vai fechar, certo? Outra coisa importante é a empatia, e eu vou falar para vocês assim, não no sentido que a gente uma palavra que está desgastada, né? Você fala muito de empatia para tudo, qualquer coisa, e aí aqui eu estou falando da empatia, você entendeu o seguinte, a pessoa, né, quando ela busca um serviço, muitas vezes ela está numa situação em que ela
ela está fragilizada, né? Você está com um vazamento de água na sua casa, né? Qual que é a sua fragilidade ali? Pô, aquilo está te incomodando, está fazendo água, está fazendo você gastar mais dinheiro, está te dando transtorno, né? Então, você precisa ser empático para entender que a pessoa quer que você resolva rápido, né? Que você tem uma situação ali que ela tem um nível de emergência, né? Agora você vai no médico, por exemplo, e o médico te atende e não dá nem aí, às vezes, para aquilo que você está falando, ou não se preocupa minimamente, né? Falta aí dele empatia de entender que quando você está ali naquela situação, você está preocupado com a sua saúde, você está com a cabeça, né? Achando que vai acontecer alguma coisa, enfim, certo? E a última coisa é a nossa capacidade de resposta. Capacidade. Opa, desculpa, gente. Capacidade de resposta, em que sentido? A capacidade de resposta para aquilo que pode sair do combinado, sair, né, daquilo que foi previsto. Então, mesma coisa aí eu digo para você digo para vocês aí sobre esse exemplo que eu dei de um problema hidráulico ou elétrico na sua casa. O cara vai lá, às vezes, ele vai, aqui, né, tá vazando uma água aqui, eu vou quebrar, de repente ele vai, quando ele quebra lá para ver o cano às vezes está com um problema bem maior, o problema às vezes não é ali, é em outro lugar, né? Então a capacidade de resposta é você conseguir resolver esses imprevistos e além de resolver esses imprevistos, você também ser prestativo e, né, eficiente, no sentido de tentar resolver rápido, né? Então muita gente às vezes que coloca a gente em situações assim, fala, olha, você está com, certo, seu carro chega lá com um problema, o cara fala, esse aqui está dando problema porque tem tantas peças aqui que estão danificadas. Aí coloca um medo em você, às vezes, para peças caras, para você ter que trocar, e às vezes vai lá e troca essas peças. E aí quando você vai descobrir, não tinha nada a ver, aquelas peças às vezes não eram, né, tão importantes assim para você trocar. Então, assim, isso é uma capacidade de resposta baixa, né, que aquele prestador de serviço te deu. Por quê? Porque ele, às vezes, te induziu, né, a um medo e fez você fazer grandes investimentos numa coisa que não precisava, né? Então, capacidade de resposta nesse sentido, tá bom, gente? E aí, olha só, por que o marketing de serviço, então, é tão importante, né? Por que ele faz tanta diferença, né? Primeiro, porque, veja só, deixa eu tirar minha cara aqui de novo. Aí, ó, tá aqui, ó, muito bem. Primeiro porque o marketing de serviço pode causar diferenciação para uma organização. Ela pode fazer com que essa organização seja percebida como excelência, né, como uma organização que presta um serviço distinto das demais concorrentes. Isso é muito comum, né? Eu falo muitas vezes, o que a gente tem? Muita gente quer vir estudar aqui no Instituto Federal de Roraima. Por quê? Porque entende, né, que há uma diferença do ensino que a gente pratica aqui, que a gente oferece, em relação, por exemplo, ao ensino do Estado, né? Em relação, às vezes, até mesmo do ensino de outras instituições de ensino privadas, né? Então, há uma concorrência, há um interesse, por quê? Porque nós, quando fazemos, né, o trabalho bem feito, a gente consegue uma diferenciação, certo? Fidelização, né? Porque quando o serviço é bem prestado, você garante que a pessoa vá retornar, você garante talvez seja muito forte, né? Falar, mas você tem mais chances da pessoa retornar. Então, você veja bem, aqui no Instituto Federal a gente tem, de modo não muito raro, pelo contrário, é frequente, né? Estudantes que saem do ensino médio e depois voltam para fazer um curso de graduação, né? Uma especialização. Estudantes, às vezes, que fazem o ensino médio ou fazem uma graduação e trazem seus familiares, às vezes, para fazer um ProEja, né? Para fazer um curso técnico subsequente. Então, a gente consegue fidelizar o público a partir, né, dessa entrega de valores, e aí sim o marketing de serviço está atrelado a isso, né? E a consolidação, que é o reconhecimento que a gente consegue trazer para uma marca a partir de um serviço, por exemplo, que é bem prestado continuamente, né, ao longo de anos. Então a gente consolida aquela marca e vira uma marca
de excelência. Eu acho que hoje o Instituto Federal, por exemplo, é um bom exemplo que eu posso dar para vocês disso. É uma marca de excelência e muita gente quer estudar no Instituto porque sabe que a qualidade do ensino é boa, porque ela está consolidada aí a partir de muitos anos ofertando serviço de qualidade, certo? E aí como é que a gente aplica, gente, o marketing de serviço? Olha só, primeiro, né, é importante que a gente tenha em mente que o foco tem que estar nas pessoas. Então, treinar funcionário, acompanhar, né, o desenvolvimento desses funcionários, remunerar justamente, né, tudo isso faz com que o funcionário possa trabalhar mais bem integrado aos objetivos da organização. E o atendimento, o bom relacionamento com o cliente, que vem através justamente de você conhecê-lo, compreendê-lo, né, é muito importante. Então, o foco nas pessoas é muito importante. Não enganar o cliente, né? O cliente, quando busca o cliente, o usuário no serviço, ele busca o serviço, ele quer honestidade na prestação daquele serviço. Então, no setor público, às vezes é muito comum, né? A pessoa chega lá e aí ela é enrolada, às vezes, ela pede uma informação, a pessoa fala que não tem, ou a pessoa dá a informação errada, ou a pessoa, às vezes, não atende bem porque, né, acha que a pessoa não merece ser atendida por alguma razão. E isso faz muito mal para a reputação da organização, né? Porque se o cliente percebe que ele levou algo que ele não precisava, no setor privado, por exemplo, quando você enfia no cliente lá um serviço que ele não precisa, ele vai ficar chateado. E no setor público, quando você, né, não tem honestidade com a pessoa, não dá as informações corretas, ele vai ficar chateado. Então não engane o cliente jamais, gente. E, por fim, conheça bem o mercado onde está atuando, né? As técnicas, os materiais, as máquinas, os processos que envolvem o serviço que a gente presta, tudo que a gente pode ter de novo, tem que estar no nosso radar. Então, por exemplo, no setor, eu vou dar um exemplo do marketing aplicado ao setor público. Agora a gente está vendo a inteligência artificial aí sendo usada para muitas coisas. Então, no setor público isso pode acontecer também, né? Então, eu tenho visto, por exemplo, muitos departamentos e órgãos públicos promover atividades integradas a ferramentas de inteligência artificial para melhoria dos seus serviços. Então, isso é muito importante. Então, tem que conhecer bem o mercado digital e as novidades que estão sendo trazidas aí pelas tecnologias. Beleza, minha gente? Então, marketing de serviço, muito importante para o setor público. Na próxima aula, a gente vai falar sobre marketing, né? Sobre relacionamento com o cliente e ferramentas de CRM, tem muito a ver com isso aqui também que estamos falando neste momento, tá bem? Um beijo para todos e até daqui a pouco.